Eu sou o Robson, você está no canal Lock Hardware e você deve estar se perguntando qual é o upgrade que você deve fazer no seu PC. E eu tô aqui para responder qual é o upgrade que você deve fazer no seu PC. A Deepcool amplia sua linha de water coolers com o novo Castel RGB, a opção de performance e design compatível com as principais tecnologias de controle RGB disponíveis no mercado. Confira mais no link na descrição desse vídeo. De todas as formas mais genéricas possíveis, essa é uma das principais perguntas ou uma das principais dúvidas que eu recebo aqui no canal. Qual upgrade eu devo fazer, o que eu devo mudar no meu PC, o que eu devo melhorar no meu PC? O ônibus passando atrás da sua gravação. Tá que me pariu. Processador e placa de vídeo são as duas coisas que normalmente são mais buscadas para upgrade. Então o cara tá com o setup montado e fala, pô, preciso trocar minha placa de vídeo. Junto com isso acaba vindo ali também upgrade de memória, alguma coisinha do tipo, mas todo o restante acaba sendo deixado de lado. Não que seja menos importante ou que as pessoas não o façam, mas os outros upgrades acabam ficando em segundo plano e deixando ali o ponto principal do hardware como o principal para upgrade, o que não deveria ser o correto. O primeiro detalhe importante sobre isso é que você precisa saber sobre o desempenho da sua máquina, ou mesmo sobre a sua satisfação, ou para que você utiliza a sua máquina. Você precisa saber do desempenho dessa máquina para saber se o gargalo já não é um desses dois componentes. Então você precisa monitorar o uso da sua placa de vídeo, o uso do seu CPU, para saber se está tendo gargalo de CPU, ou seja, se o seu CPU não está conseguindo acompanhar a sua placa de vídeo ou se a sua placa de vídeo não está conseguindo acompanhar o seu CPU. Mas mesmo aí pode ter uma pegadinha, pode ser que o problema não seja CPU e GPU, pode ser o problema da memória RAM. Sim, de repente você pode ter memória RAM insuficiente. Só, a memória RAM não dá FPS. A memória RAM em si não dá, mas a memória RAM pode influenciar tanto na frequência quanto na quantidade. Sim, eu já trouxe um vídeo para vocês aqui falando sobre a quantidade de RAM, mostrando ali os testes com 8 GB de memória. E eu considero hoje 8 GB de memória um mínimo. E ainda depende muito do jogo e do seu setup. Se você tem um setup onde a sua placa de vídeo possui pouca memória de vídeo, lembre-se, ela pode compartilhar a memória com o seu sistema. Então, dependendo da quantidade de memória RAM que o sistema está necessitando para rodar o jogo ou para executar outras tarefas ali no computador, ainda pode haver o compartilhamento de memória RAM com a sua placa de vídeo. Então, se você tem uma placa de vídeo com pouca VRAM, como uma 1060 de 3 GB, ou placas de vídeo de 2 GB, como uma GTX 1050 ou uma RX 560, 460, você pode ter o compartilhamento de memória RAM. E ali pode estar morando o gargalo. Lembrando que a memória RAM é muito mais lenta do que a memória VRAM, a memória de vídeo. Nós estamos falando de uma memória GDDR5 ou GDDR6 ou GDDR5X, enfim, uma memória muito mais rápida do que uma memória RAM DDR4. O segundo upgrade que eu considero muito importante é o cooler. Sim, o cooler. Não esse cooler, o fan, CPU fan, ou cooler para processador, ou não sei, chamam de várias coisas isso, né? Inclusive de cooler. Mas, para bom entendedor, quem conhece a refrigeração para o seu PC, no geral, não só os coolers para processador, mas também fãs para o seu case. Esse é um ponto importante que acaba sendo deixado de lado. Muita gente acaba perdendo desempenho no seu PC por conta de throttling. Throttling, sabe o throttling? Não esse, o throttling. Pois é, ele ocorre quando o seu sistema ou qualquer componente acaba atingindo uma temperatura limite para a operação. Então, normalmente o seu CPU acaba atingindo uma temperatura limite para a operação e você tem ali um corte de clock, né? Então, o throttling, ele acaba cortando o desempenho com os clocks caindo, dependendo do CPU ou de como seja ali a limitação dele, né? Ou o seu sistema, para dar uma diminuída na temperatura, ele pode jogar esses clocks muito lá embaixo e ter um impacto fortíssimo de desempenho, que são aquelas enroscadas, as engasgadas que você tem durante a partida e que não tem nem ideia do que está acontecendo. Para você descobrir isso, basta você monitorar a temperatura do seu CPU com os softwares que tem disponíveis e ver se eles não tá atingindo a temperatura limite de operação do seu CPU. Essa informação você pode encontrar na página do fabricante, procurando ali o TJ Max ou a temperatura máxima para o seu CPU e descobrir se ele não está alcançando essa temperatura máxima e diminuindo o clock. Como eu disse, a temperatura geral do sistema pode influenciar mesmo a sua placa de vídeo. Com uma boa refrigeração, um modelo custom,
pode sim estar tendo throttling. Se ela estiver ali estrangulada dentro do sistema, ela não tiver uma admissão de ar, ela não conseguir dissipar o calor, ela pode sim chegar na temperatura limite e também ter um corte no clock e com isso ter uma limitação no seu desempenho. E mais uma vez, dependendo ali de qual modelo você tem de placa de vídeo, ela pode ter um corte pequeno, gradual ou um corte brusco na sua frequência, o que causa aquelas enroscadinhas também. Então, as fãs para o seu case, um bom fluxo de ar no seu case, são sim muito importantes para você ter uma performance decente, para você ter a performance pela qual você pagou. E de repente uma economia de 25, 30, 50 reais em fãs pode tornar o desempenho da sua máquina, do seu PC Gamer, uma lesma. Um outro fator importante que também acaba sendo deixado como último plano é o case. A gente acaba escolhendo o case, ou o conhecido gabinete, não o gabinete de banheiro nem de pia, mas o case, o seu CPU. Tem gente que chama de CPU, né? É bizarro, mas tem gente que chama de CPU, case ou gabinete. Mas isso acaba ficando hoje, principalmente hoje, né, em segundo plano. Tem muita gente que acaba escolhendo pela quantidade de RGB, o que é importante também, isso bastante RGB na máquina, é importante. Mas não é o fator mais importante, você não deve escolher a máquina só pela quantidade de RGB, você precisa escolher também pelo fluxo de ar. Então existem cases que são voltados mais para um apelo visual, como o case que eu tenho aqui, o Masterbox 5 Pro. Então ele é um case que é voltado mais para o visual, então ele não tem um fluxo de ar como o foco. Diferente, por exemplo, do Q300L que eu trouxe aqui para vocês, que é um case completamente voltado para o fluxo de ar, apesar de ser um case compacto, então ele tem muito espaço ali para você colocar fãs e para o ar circular. Um upgrade que antes era um acessório de luxo praticamente, muito caro, hoje eu considero quase que obrigatório para quem quer ter um bom desempenho ou para quem investe uma boa grana no PC. Não faz muito sentido você montar um baita PC Gamer e não comprar um SSD, nem que seja um SSD de 120 GB hoje, que eu acho que seria o patamar, né, a base ali, ou de 120 ou 240 GB, dependendo do seu orçamento, mas é praticamente obrigatório você ter um SSD no seu sistema. Muita gente acaba fazendo upgrade de outras peças e deixa o SSD de fora. Eu digo por experiência própria, muda completamente a experiência no seu PC, muda a sua vida. Você ganha muito mais tempo, passa muito menos raiva e toma muito menos café enquanto a sua máquina liga. Acompanhe aqui esse vídeo onde eu falo um pouquinho sobre HD e SSD, os testes de comparativos para mostrar o desempenho e a combinação HD mais SSD, que eu considero ideal, você ter um SSD para o sistema operacional e para os games ou arquivos que você mais acessa, mais utiliza e precisam, né, ser acessados com maior velocidade, e um HD que é bem mais barato, mas consegue armazenar mais arquivos, né, num preço por giga bem mais barato do que um SSD. Então um upgrade que vale muito a pena. Eu vou observar aqui ainda a fonte, que apesar de não ser um upgrade, é uma das partes mais importantes de se considerar no seu PC. Às vezes você precisa fazer um upgrade nela primeiro ou junto com os demais upgrades que você vai fazer na sua máquina. Lembrando que normalmente quem monta um setupzinho de entrada não investe muita grana na fonte. Tente encaixar a fonte dentro do seu orçamento, de preferência uma fonte de qualidade, uma fonte com certificação, uma fonte com garantia e uma fonte que tenha testes. Procure testes dessa fonte, mesmo que seja em gringo. Nós temos a maravilhosa ferramenta do Google Tradutor, que mesmo parecendo ter um índio escrevendo do outro lado, dá para você compreender muito bem e entender onde você está investindo sua grana. Então, ela acaba entrando como um upgrade obrigatório, antes de qualquer upgrade, ou uma conferência obrigatória antes de upgrade. Como eu disse, se você vai fazer upgrade de processador ou de placa de vídeo, você vai meio que entrar ali, né, naquele círculozinho para tentar descobrir. Então você precisa ver, se você vai trocar de processador, precisa saber se a sua placa-mãe é compatível, se você vai trocar de placa de vídeo, precisa ver se ela é compatível com o seu sistema, se tem uma fonte suficiente para isso, enfim. Mas fora aquilo que está no seu case, incluindo o case, nós temos outros componentes que acabam sendo deixados de lado, ou outras peças ali do seu setup gamer que você normalmente deixa de lado. Uma das primeiras e mais importantes é o mouse. Sim, você não precisa ser um pro player para querer comprar um mouse decente, e com um mouse decente eu não estou dizendo um mouse de R$500, eu estou dizendo um mouse decente, dentro do seu orçamento. Sempre vai ter um mouse um pouco melhor do que o que você usa. Acredite, eu já tive muitos problemas por utilizar mouses que não se encaixavam na minha pegada. Ai, que frescura esse negócio de pegada.
não é uma frescura. Isso pode inclusive influenciar numa tendinite depois, pode influenciar na sua saúde. Então se atente bastante para saber se você está numa pose com o mouse que consegue proporcionar ali uma experiência saudável e que consiga transferir o seu maravilhoso skill, as suas habilidades ali para você se tornar um jogador pro player. O teclado também é importante, precisa de um teclado confortável, de um teclado confiável. Sim, tem muita gente com um teclado de R$20 aí que dá surra em pro player, é verdade. Não é uma obrigação, você não é obrigado a comprar um teclado fodão para conseguir ter um setup equilibrado, mas também é um upgrade a se considerar. Se você já tem todos os outros ou se você não tem muita grana para investir num bom teclado pode durar vários e vários anos e trazer uma experiência agradável para você. Ainda nos periféricos, procure um headset. Sério, gente, procure um headset decente. Vai mudar completamente a sua vida. Esses são componentes que acabam sendo considerados como frescura por muita gente, mas a experiência que você tem com um bom headset é completamente diferente. Eu deixei esse por último, mas não menos importante, para variar um pouco, porque é um dos assuntos mais delicados, o monitor. Eu garanto para você que se você tem um monitor e testa um que seja um pouco melhor, você vai querer aquele monitor. O Ultra em um bom monitor e o Ultra em um monitor barato ou um monitor mais simples é completamente diferente. O seu computador se transforma em outra máquina. Acredite, galera, eu usei a minha vida toda monitores baratos até eu ter condições de comprar um monitor melhor. Às vezes é a questão do próprio painel, a qualidade do painel não é uma boa qualidade, não traz para você uma qualidade visual interessante. Eu não estou aqui pregando que você deva comprar um monitor mais caro que o dinheiro pode pagar. Um monitor com 240 Hz, com o melhor painel do mundo, mas procure alguma coisa com mais qualidade. E leve em consideração também as tecnologias como FreeSync e G-Sync. O FreeSync se encontra em monitores mais baratos, que são monitores mais simples também, mas vai também até monitores mais caros e lá você encontra também o G-Sync. E eu sei, pode parecer só uma propaganda, mas o FreeSync e o G-Sync fazem toda a diferença, galera. Você tem uma fluidez, você tem ali uma sincronização, né, que ela seja dinâmica, ou seja, você não fica com o FPS travado, ele corre e você tem aquela suavidade, faz toda a diferença. Sem ter rastreio, sem ter aquelas manchas na tela, sem ter aqueles quadros sendo cortados na sua cara. Isso faz toda a diferença. Então são algumas dicas que eu trago aqui para vocês de upgrade. Então eu não trouxe nenhuma peça específica, repare que eu não falei nenhuma marca específica. Procure aquela que se enquadre dentro do seu orçamento, principalmente pesquise. Pesquise, não seja o cara do eu comprei e valeu a pena. Pesquise e considere os demais upgrades. Tente montar um setup equilibrado no geral. E não se esqueça que tudo que enquadra o seu PC Gamer faz parte da experiência, inclusive a cadeira que você está sentado e a mesa no qual você apoia o seu computador. Então também não adianta montar um baita setup numa mesa de boteco, porque você não vai ter um conforto para poder desfrutar disso, apesar de eu também já ter montado numa mesa de boteco meu PC. Se você curtiu, se você gostou, deixa um like. Se você não curtiu, deixa o dislike, deixa aí os comentários para dizer o que nós podemos melhorar no nosso vídeo. Deixa aí o seu comentário dizendo o que você achou desse vídeo, o que você já fez de upgrade nessa máquina, o que você considera importante, o que mudou a sua vida aí nos upgrades. Deixa aí nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou! E até a próxima!